Como a inteligência artificial enxerga o Marajó? Eu sou o Luiz, aqui do canal Marajó do Cultural. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui na plataforma. Se inscreva, comente, compartilhe, se você ainda não tiver o feito. E hoje a gente vai começar sobre a inteligência artificial, né? Sobre a IA, que a gente tanto tem cada vez mais utilizado em alguma medida, e como a máquina que vem sendo treinada reflete as populações, as paisagens, os estereótipos, né, que são os principais problemas. Para isso a gente vai ver na prática de que forma está refletindo quando se pesquisa Marajó. Né? Para isso a gente vai utilizar aqui, não é uma matéria, na verdade, é uma publicação do portal Notícias Marajó, que é o maior site de notícias do Marajó, sobre o Marajó. Então você pode conferir, né, para conferir várias outras matérias sobre políticas públicas, cultura, arte, serviços por parte das gestões municipais, projetos, enfim, tem uma série de frentes que o Notícias Marajó cobre. Dito isso, a gente vai fazer a reação aqui sobre as imagens que são feitas via inteligência artificial. Né? Aqui é uma introdução. As inteligências artificiais estão presentes e disponíveis para auxiliar em praticamente todas as áreas das profissões. Na comunicação, além da geração de textos, existem opções que geram imagens, como o DALL-E, que pertence à OpenAI, mesma empresa que detém o ChatGPT. O Notícias Marajó acessou o site para testá-la e pediu gerações de imagens características sobre o arquipélago do Marajó. E aqui eu não vou ler o que ele falou, mas para ter minha própria reação. Né? A primeira imagem reflete um manguezal exuberante com vegetação densa e um barco de madeira. Então, mostra basicamente a paisagem, alguns barcos que não necessariamente caracterizam o Marajó, pelo menos não parte dos Marajós, lembraria muito a região do Marajó Oriental, Soure, talvez um pouco de Salvaterra também, mas mostra a paisagem, não mostra populações, por exemplo. Não sei se isso chega a ser um problema nas outras imagens, mas mostra um Marajó exuberante naturalmente, né? Que não é a primeira vez que, fazendo buscas sem o uso da IA, a gente possa ter exemplos, né? Então, a primeira imagem é essa. A segunda imagem é Vila Pequena, com casas de palafitas, pessoas, locais e búfalos d'água, né? Búfalos d'água. Esse termo não costumo muito utilizar. Então, a gente tem casas palafitas, né? Algumas de palha. Também a gente mostra a natureza, a gente pode perceber a natureza atrás, né? Então, temos aí os búfalos juntos com as comunidades, né? Lembrando que os búfalos eles fazem muito mais parte da região do Marajó Oriental e não convive muito bem com as comunidades tradicionais, né? Como a comunidade ribeirinha, que é exemplificada aqui, como se tivesse algumas décadas atrás, ou talvez até um século, se você for ver os barcos, você não vê nenhum motorizado, que parece uma coisa bem estereotipada, de uma Amazônia exótica, e parece até povos ancestrais, mas muito misturado aqui, como se estivesse vivendo em uma certa harmonia entre búfalos e comunidades tradicionais. Pelo contrário, os búfalos são criados por latifundiários, por fazendeiros, né, que muitas vezes têm conflito com essas populações. Então, eu acho confusa essa imagem, né? Parece que pegaram vários búfalos de Soure e misturaram com uma comunidade, por exemplo, de Ponta de Pedras ou Moaná, mas não na atualidade, né, com painéis solares, com motores, com rabetas, mas sim com barcos primitivos. A imagem que passa, embora imagens bem feitas, né, como a IA sempre vai fazer, vai entregar, problemática por conta do estereótipo. Outra imagem aqui que novamente dá visibilidade para a exuberância da natureza, praia serena, com areia branca, águas calmas, barcos, pescadores e palmeiras. Aqui mais problemático ainda porque mostra barcos à vela, né? Há quanto tempo não se usa barco à vela? Há mais de um século. Então, bem confuso. É como se fosse Soure ou Chaves de século atrás. E aqui parece muito mais uma casa grande também do século passado. Também achei uma imagem bastante problemática, né? Até tem uns guarda-chuvas aqui mais modernos, mas barco à vela e casa fazendo uma alusão a uma grande fazenda na praia. Ainda eu acho bem confuso, lembrando que a IA, por si só, não é o problema da IA, mas sim de que forma ela é treinada, né? Como as pessoas pesquisam, ajuda a formar essa ideia, esse estereótipo. Talvez possa explicar muita coisa do que se fala, do que se repercute sobre o Marajó, né? Do que se pensa.
Mais uma imagem que mostra bois, né, búfalos aqui, à margem do rio tropical, barco de madeira tradicional e búfalos pastando novamente, né, barcos e búfalos, natureza exuberante, parece muito um estereótipo de uma Amazônia desconhecida. A impressão é essa. E não tem novamente destaque de populações que são tão presentes, né, no Marajó. Soure, né? Aqui o búfalo tomando sorvete, aqui lembra muito mais uma Soure de hoje do que as outras imagens, né? Policial, batalhão de búfalos aqui da raça Carabao. Essa aqui achei a menos problemática, né? Mas talvez você veja também outra questão nela. Aqui a orla de Salvaterra, novamente parece que Salvaterra deu um passo há um século atrás, né? Infelizmente a gente não encontra tantos pássaros assim. E a orla ela não está também somente com areia, né? Tem toda uma estrutura já, como as cidades marajoaras são hoje, né? Se a gente for pensar, a orla de Salvaterra é na Praia Grande, né? Que é a praia mais urbanizada, tão longe disso aqui. E barco à vela, né? Eu já falei que é um problema de não considerar como as cidades marajoaras são diferentes das comunidades tradicionais, né? E mesmo as comunidades tradicionais, elas não têm características do século passado, por exemplo. Então, muito do que a IA vem recebendo, né, são as pesquisas, as reações, os pensares sobre a região. E você vê que mistura, né, alguns elementos, coisas do século passado, de décadas atrás, com coisas atuais. Mas, enfim, são as imagens que vão formando a partir de como a máquina é treinada pelos humanos, né? Aqui os surfistas na Pororoca de Chaves, que é o município da Contracosta, Marajoara, provavelmente treinado de uma imagem real existente, né? Acho que as ondas aqui parecem maior do que as ondas da Pororoca, né? A onda da Pororoca é muito mais extensa do que alta, mas também não achei a imagem mais problemática. Aqui a Fuá, que é a cidade onde tem as palafitas, aliás, várias cidades têm palafitas, né? Mas a Fuá se destaca por isso, que é um dos municípios mais distantes da capital, Belém, fica próximo ao estado do Amapá já. Ele tem bastante bicicleta, né? Eu acho que aqui se aproxima, de fato, de uma Fuá mais dos tempos de hoje, né? Mas que parece um veículo motorizado, né? Que não tem em Afuá. O pessoal de Afuá pode dar uma força e trazer para a gente se tem veículos dessa maneira. Aqui nós temos Breves, uma das maiores cidades do Marajó, e novamente parece Breves na orla de areia, né? Sem aquela infraestrutura de concreto, de uma cidade mais moderna. E aqui nem precisa falar, né? Os barcos na cidade de Breves não faz sentido a gente pensar, pelo contrário, né? A quantidade de balsas e navios de grandes empresários que controlam portos como o de Breves transformam completamente a paisagem, né? E mesmo que não fosse dessa maneira, não teria uma paisagem dessa maneira aqui colonial, com barcos à vela, que não dialoga com o dia de hoje. Então, será que se pesquisa, se pensa sobre o Marajó ainda dessa maneira? Eu lembro, inclusive, das últimas notícias que repercutiram sobre o Marajó, né? Até onde a compreensão vai em pensar que o Marajó ainda é isso aqui, né? Então, para mim, é reflexão de muito do que circula na internet. Aí você vê a igreja com características diferentes, né? Mesmo tendo centenas de imagens de Breves das outras cidades, né? Eu acho que muito do que se mentaliza, do que se pesquisa, reflete na IA. Aqui temos Portel, que é é a última cidade aqui que Notícias Marajó fez o teste, né? Mais uma vez, né? A orla que existe de fato em Portel, né? O maior município em tamanho de território, e aqui parece muito aquele barco Gaiola, também do século XIX, início do século XX, né? Ainda parecem barcos aqui já motorizados, mas ainda bem antigos, né? Então, também não me contempla. São imagens bonitas, né? Você pode acessar o site que eu vou deixar aqui na descrição e tirar suas próprias conclusões. Mas é importante cada vez mais a gente entender sobre esse tema, né, que é a inteligência artificial. No nosso dia a dia, a gente usa, mesmo muitas vezes não tendo essa percepção. Recentemente, eu até participei de um mini curso durante a conferência de dados, que era o CODA Amazônia,
onde a expositora trouxe vários exemplos sobre a discriminação racial, né, que é um grande problema, a inteligência artificial sendo utilizada muito para além do que a gente imagina, né, com o smartphone, com alguma tecnologia, algum meio de entregar algo exuberante ou aquelas maneiras de utilizar a tecnologia que a gente nem percebe, mas que ela é utilizada muitas vezes também para reconhecimento facial, até para utilização de armas, né, que chega a ser bem complexo e bem surreal também. Então, a inteligência artificial acaba entregando da forma como é treinada, e muito de como é treinada são pelas pesquisas, né? Sabendo como a internet é ocupada por um reduto de diversos criminosos, é preocupante da forma como a inteligência artificial vem se dando no Brasil e no mundo, né? Por isso é importante destacar o projeto de lei que vem tramitando no Senado, né, para cada vez mais entender de que forma isso pode impactar na nossa vida, na nossa realidade, na nossa identidade e nos nossos direitos, né? Então, acho que é um assunto que cada vez mais a gente tem que se incorporar. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários qual a tua opinião a respeito desse assunto. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.